Olá, pessoal. Então, agora indo para o nosso último quadro. Ah, que pena, já está chegando ao fim nosso programa, hein? Ele é curtinho, na verdade, né? Ela vive me reclamando comigo que eu Passou falo muito pra rápido, caramba, né? eu falo muito, você fala muito, tem que acabar, olha o quanto, né? Não, não, é Mas que aí depois passa ela muito reclama que o rápido. programa acaba logo, né? Aí não dá. O tempo Mas, passa rápido, a gente tem tempo aqui, né? Tudo controladinho assim. E o Mauro realmente fala bastante, vocês não acham, gente? não, eu não acho. Você Eu fala, não amor, acho, ele não. Eu fala sofro assim. muito bullying nesse programa, essa é a Mas hoje verdade. quem vai falar bastante é o nosso convidado, gente. Olha só, ele que já é nosso grande parceiro aqui já há bastante tempo. Eu falo aqui do André Antunes Garcia, ele que é diretor da Antunes Garcia Advogados, e ele vem falar sobre um trabalho sério aqui, um tema muito sério, falando sobre responsabilidade trabalhista. Vamos dar uma boa noite para ele, voltando mais uma vez para o nosso programa. Doutor André, muito boa noite. Muito boa noite, Liliana, Mauro, mais uma vez um grande prazer estar aqui na Web TV com vocês. Muito boa noite a todos os web internautas, nossos web Fala bem espectadores, pertinho aí, por aqui favor. na Up TV, a TV Sem Fronteiras. Isso mesmo, o doutor André que já vem há bastante tempo aí acompanhando o nosso programa, trazendo várias pautas importantes. E por que dessa vez, doutor, você viu a importância de falar sobre a responsabilidade trabalhista? Fala bem pertinho do microfone, por favor. Liliane, na verdade, assim, eu vou focar um pouquinho mais, tá, a nossa conversa hoje, até porque o assunto seria muito extenso se a gente focar pura e simplesmente na responsabilização trabalhista. Então, eu vou direcionar hoje um pouquinho para responsabilidade trabalhista na prestação de serviços, que é um grande foco, em muitos casos dos condôminos, né, das questões relacionadas a condomínio, em que praticamente 90% das atividades internas do condomínio são terceirizadas. Então é importante que o síndico fique sempre atento com relação às peculiaridades dessa situação e também a responsabilidade que ele pode obter, né, contratando uma empresa terceirizada e também as suas vantagens. Na verdade, doutor, a gente percebe que essa nova relação, essa nova legislação trabalhista trouxe aí algumas vantagens até, né? Mas alguns cuidados essenciais, né? Porque você ainda são vários assuntos novos, né, que estão entrando para as pessoas se adaptarem e para cometer um erro é fácil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas hoje, na realidade, a legislação brasileira ela protege tanto o tomador de serviço quanto o empregado. Então, hoje, particularmente, eu vejo a terceirização trabalhista no Brasil como um grande avanço legislativo que não existia antes da década de 80. Isso foi implementado no Brasil a partir da década de 80, no finalzinho da década de 80, tomou força na década de 90 e hoje quase que todo o processo produtivo ele tem, tanto produtivo quanto de serviços, enfim, ele tem a participação dos terceiros dentro da sua cadeia de serviços. E o condomínio, ele é a quantidade de relações de serviço que um condomínio tem, né, que através do seu síndico, do seu corpo diretivo, é uma empresa, né? Hoje em dia funciona como uma empresa e com uma quantidade de contratações, de contratos são feitos não de empresas, desde de manutenção, de pessoal, folha de pagamento, enfim, é um Exato. é uma mini cidade, né? Exatamente. E se não fosse em razão das terceirizações, dessa possibilidade que se abre, né, com essa autorização legal, você não conseguiria ter esta situação. Você não poderia ter condomínios, né, de grande porte, como existem aí os que são da própria Mbigúcia, aqui na nossa região, né, muito bem cuidados, né, com serviços especializados de segurança, de portaria, de limpeza, de jardinagem, enfim. Então, tudo isso seria muito mais custoso para um condomínio administrar. Para você ter excelência em cada padrão de serviço que se presta, você precisaria ter uma equipe muito grande trabalhando. Então, com a terceirização, isso acaba se pulverizando o seu custo e também mantendo um padrão de excelência em todas as etapas, em todos os serviços que são prestados ao condomínio. Me diz uma coisa, quais são, me diz algumas vantagens desse sistema hoje da terceirização, ou seja, o que trouxe de melhor? Qual é a né? vantagem, né? Vantagem para as empresas, né? Por exemplo, para o condomínio em si, né, essa relação, essa nova relação, né? Quais são as vantagens e quais são os cuidados que tem que ser tomados? Sim, a grande vantagem,
digamos, posso afirmar que é a principal, é o foco da empresa, né, manter-se a sua excelência no seu trabalho em si. Você não se preocupar com questões aleatórias que não são de foco da empresa. Então, por exemplo, uma indústria ela não tem que se focar em segurança, em limpeza, né, em serviços jurídicos, em serviços de transporte, enfim. Então, todo esse aparato que você tem que ter, essa estrutura, mas não é o seu foco empresarial, tudo isso acaba se tornando, né, muito mais barato e também, como eu disse, você pode utilizar desse trabalho com excelência de outros prestadores, sem precisar focar também profissionais treinados, enfim, com salários muitas vezes elevados para cada área. E a estrutura que tinha que ser montada, né, para você gerenciar tudo isso era um absurdo, né? Sim. Então você tinha que criar departamentos, criar uma série de cargos e gerenciar tudo isso. Ficou mais fácil. E hoje você faz isso externamente, né? Exato. E qual é o cuidado que você tem para que isso realmente funcione de fato, né? Que é esse que você tem que ter um cuidado, mas já não está dentro de casa, né? Exato, exatamente. Em essência, tá, até Fala bem o ano pertinho. passado, era considerada a terceirização, ela não poderia ser aplicada na atividade fim da empresa. Então, você tinha, por exemplo, um hospital, ela não poderia ter médicos, em tese, terceirizados, ou até mesmo aqueles funcionários que seriam destinados à atividade fim. Hoje, a lei autoriza isso. Tá? Hoje é permitida que você tenha funcionários na atividade fim da empresa, porém, a responsabilização da empresa, né, da tomadora de serviço, ela subsiste nessas situações. Tá? E então, mas por exemplo, eu estou fazendo a parte de, eu estou terceirizando todo o serviço do meu condomínio, e eu quero ter algum controle, né, sobre esses contratos, sobre as empresas que eu estou contratando, né? Então, como é que eu faço esse controle? Eu tenho o direito de... Quais são os meus direitos quando eu contrato uma terceirizada? Ela tem que ter suas obrigações, etc. E tal. E porque, de alguma forma, eu sou corresponsável, né, por isso. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Em regra, corresponsável subsidiário, ou seja, em primeiro momento responde a empresa terceirizadora, se ela não tiver patrimônio, quem responde é o tomador de serviço. Por isso, o empregado está protegido. Com relação à empresa, tá, a responsabilidade dela ela vai decorrer da responsabilidade civil, tá, a responsabilidade em quem ela elege para trabalhar para ela e também na hipótese de culpa ou de algum evento danoso que aquela empresa que presta serviço para você eventualmente vir a ocasionar, você vai ser responsável também. Em que e quais são as grandes preocupações que se tem quando você vai contratar um terceirizado? Ter a ciência se ele é realmente competente para aquilo que ele está fazendo, né, exigir dele, né, todas as certificações técnicas para o determinado serviço. Outra coisa, ter a ciência de que se esse profissional está em dia com as suas obrigações fiscais, trabalhistas. Isso é fundamental para que você não venha amanhã responder por essas dívidas que eventualmente ele tenha com os funcionários. E você tem o direito de cobrar isso? Você deve cobrar. Deve cobrar. O Ele síndico... tem a obrigação de te apresentar as guias de recolhimento e coisas assim, dos funcionários, etc. Exatamente. Ele tem a obrigação de te apresentar, tanto o síndico como o administrador da empresa, como o gerente, em empresas de menor proporção, ele tem o dever de exigir isso. Porque caso ele não faça, ele está causando risco para a própria empresa dele. Dona Liana, tá vendo? O negócio está ficando feio aqui com a responsabilidade, ela aumenta a cada dia do condomínio e do síndico, né? Agora, eu queria que você falasse, Dantré, quais as obrigações, as leis que ainda estão para ser aprovadas ainda pelo Senado e que ainda estão em discussão nessas leis trabalhistas? Na realidade, no ano passado, nós tivemos a reforma trabalhista, que modificou em alguns pontos a legislação, em sua estrutura, e um pouquinho antes da aprovação da reforma trabalhista, houve a aprovação da terceirização da atividade fim, o que não existia anteriormente. Mas já no governo Temer, isso foi aprovado como uma medida de incentivo à economia também. Tá? Então, hoje não existe mais... não tem nada tramitando alguma surpresa por vir? Assim. Não, mas houve algo muito recente, que foi no ano passado, essa modificação legislativa. E me diz uma coisa, e quanto ao...
A gente sabe que toda lei no Brasil, tem várias coisas engraçadas no Brasil, né? É o único lugar que eu conheço que tem lei que não pega. Eu nunca vi. A lei não pegou. Eu não consigo entender o que é uma lei que não pega, né? Mas acontece aqui no Brasil, infelizmente. E existem algumas leis que são muito. Outros tipos de leis que são confusas ou conflitantes, enfim, que dá. A nossa relação trabalhista sempre foi uma coisa que beneficiava muito o empregado, né? Diferente do que se pensa, você ser um empregador, um empresário nesse país, no que diz respeito às leis trabalhistas, você tinha que tomar alguns cuidados que eram extremamente desgastantes para o empresário. É verdade. Na realidade, a legislação trabalhista ela remonta à época militar, por incrível que pareça, e é uma lei extremamente protetiva. Por quê? Porque à época isso era necessário. Na época você tinha essa demanda, essa necessidade de superproteção, porque o empregado era considerado hipossuficiente naquela época. Hoje não, tem muitos empregados que têm muito mais qualificação que o próprio empregador. E, infelizmente, essa superproteção, essa restrição, né, relacionada aos contratos de trabalho que existe hoje, tá, o que acontece? Muitas vezes inviabiliza a empresa. E não só isso, acho que aí a gente vai mais longe. Não é só uma questão da relação de trabalho em si, mas sim os encargos trabalhistas, os tributos que são lançados sobre nós a já empresa. temos uma tributação absolutamente, as mais do mundo, né, se não me falha a memória, é uma tributação, você trabalha meses da sua vida para o governo, né, e num segundo momento, o que era bom para o empregado acaba sendo um tiro no pé. Porque várias situações onde você poderia estar fazendo alguma coisa para melhorar essa relação, a própria lei te impedia. É verdade. Né? Porque ela te dava uma segurança, alguma segurança para o empregado, mas ela deixava o patrão numa situação tão difícil que ele dificilmente conseguia fazer qualquer tipo de acordo que valesse de fato. É verdade. Hoje a reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro do ano passado, ela flexibiliza alguns pontos, né, que eram muito intransigíveis, digamos que eram intransigíveis no passado, como, por exemplo, a questão da jornada de trabalho, possibilita a jornada de trabalho flexível, ele estabelece que o próprio acordo entre o patrão e o empregado pode valer, né, por exemplo, para efeito de banco de horas, ele gera a possibilidade de patrão e empregado determinarem a jornada de trabalho e também o intervalo de descanso, que antigamente teria de ser 1 hora, hoje pode ser até flexibilizado em 30 minutos, desde que isso corresponda à redução da jornada respectiva. Então, isso é muito interessante. Algumas coisas, ainda que muito singelas, foram modificadas. Eu acho que Agora, talvez no futuro isso possa ser modificado, mas com a recente alteração que nós tivemos, infelizmente também sem tanto estudo, e até com dificuldade hoje para aplicarmos e darmos uma definição, porque muitos pontos da reforma trabalhista estão sendo impugnados no Supremo, sob argumentos de inconstitucionalidade, então sentimos até dificuldade, muitas vezes, na hora de dar uma consultoria, dar um posicionamento firme para um cliente. Então, preferimos sempre ter uma análise um pouco mais cautelosa da lei. Eu queria saber se nos condomínios, se o síndico hoje ele pode terceirizar qualquer tipo de setor dentro do condomínio, ou tem alguma restrição? Hoje não há mais. Desde o ano passado, né, que você falava, se dizia, antes, na realidade, até o ano passado, quando se dizia que não se podia terceirizar as atividades fins, né, então, por exemplo, a parte essencial do condomínio, administrativo, enfim, hoje não tem nenhum problema com relação a isso. O próprio síndico profissional, né, é uma novidade. Né? A possibilidade do síndico profissional vem justamente dessa flexibilização. Os condomínios se tornaram empresas, né? E fica difícil aquele perfil anterior do síndico, que era aquele senhor aposentado, ou aquele cara que trabalhava o dia inteiro, aí chegava em casa, aí tem que ser síndico, tratar daqueles problemas. E isso deixava muito aquém o patrimônio, né, daquele pessoal. Então, hoje, com o invento do síndico profissional, você tem realmente alguém ali cuidando profissionalmente do patrimônio de muita gente com qualidade. Né? É verdade. É algo que eu digo, não só
foi uma inovação que se veio há pouco tempo, mas assim, que era uma necessidade, tá? Que urgia. Por quê? Hoje, a responsabilidade do síndico, não só hoje, mas de acordo com a nossa legislação, a responsabilidade do síndico é gigantesca. Então, qualquer falha que ele cometer, qualquer deslize que ele cometer em sua administração, a responsabilidade é pessoal dele. Isso é recente? Hoje já era assim? Já era. Mas eu não se aplicava. Eu me lembro que era mais ou menos assim a história. Eu já fui síndico também. Que, aliás, eu acho o síndico fantástico, mas eu passo. Né? É uma grande responsabilidade. Mas eu me lembro que assim, o síndico pisava na bola, nem sempre porque queria, às vezes sem querer, né? Às vezes não. Mas aí, não, toca de síndico, que ficou para trás, ficou e está tudo certo. Não se quita. As responsabilidades dele permanecem. Lógico que você vai ter o período de prescrição, depois, dependendo do ato que ele cometeu. Mas a responsabilidade dele permanece e isso não é algo novo, na realidade. Isso já vem desde antigamente, o parece Código que Civil antigo. eu ficava assim, era um mau administrador, tira o cara e deixa ele para lá. Hoje não, hoje o cara responde mesmo. Parece que as pessoas estão mais... As pessoas estão mais atentas. E responde juridicamente forte agora. Exatamente. Bom, nós estamos aqui encerrando o nosso programa Cindy Solution, agradecendo a todos os nossos convidados que passaram pela noite de hoje. Um programa sensacional, que vocês não podem perder. Assistam todos os blocos do programa, que realmente você tem muito a aprender, é muita informação. Dr. André sempre trazendo muitas dicas, ele vai voltar várias vezes aqui, sempre trazendo assuntos atualizados aí, pertinentes, e assim, realmente assuntos que trazem grande preocupação para você, síndico. Eu queria que você deixasse aí último recadinho para o nosso síndico que está nos assistindo e os seus contatos também, por favor. Liliana, foi um grande prazer estar aqui com vocês mais essa noite. Mauro, um grande amigo também. Nossos teleinternautas, é sempre uma grande honra estar participando desse programa junto com vocês. Quero me colocar à disposição, caso precisem. O meu site vai aparecer ali na telinha, mas é www.antunesgarcia.adv.br. Vamos colocar aí de novo o contato, doutor André, isso. Caso precisem de qualquer coisa, no meu site também tem algumas dicas interessantes que falam um pouquinho sobre questões relacionadas à responsabilidade civil, direito trabalhista, enfim. Estou à disposição e, mais uma vez, agradeço. Uma boa noite. Agora, antes de terminar, eu quero que vocês saibam também que o doutor André, além dele atuar na área jurídica, ele também assumiu há um ano já? Um ano a presidência da PAI de Diadema. Ele assume essa responsabilidade, um grande desafio, e amanhã teremos evento lá, onde a UpTV estará fazendo a cobertura, um trabalho belíssimo que ele faz, um trabalho social. Não é fácil você assumir uma PAI que vive, constantes dificuldades hoje, É verdade. E realmente para você é uma luta no dia a dia, né, doutor? É verdade. Ainda bem que nós temos muita sorte de contar com grandes colaboradores, apoiadores, empresas que nos apoiam bastante, que tornam possível a realização desse trabalho. Hoje nós atendemos 650 pessoas por dia na nossa instituição. Nós temos em torno de 86 funcionários diretos trabalhando com a gente. Um trabalho de excelência que é prestado para aqueles que mais precisam, numa localidade extremamente carente, com recursos financeiros bastante limitados. E só podemos sobreviver com esse tipo de apoio de vocês, as empresas. E é um trabalho maravilhoso, gente, um trabalho lindo, para uma instituição que é uma grife, no que diz respeito à qualidade de atendimento, num terceiro setor que é tão importante. Eu não consigo pensar num país que seja desenvolvido, sabe, André, que não cuide de instituições como a PAI. Para mim, cada vez que eu vejo uma PAI, que a gente vê por aí, infelizmente, em situações muito difíceis, diante de um país que, com esses níveis absurdos, assim, históricos de corrupção,
e pessoas que realmente precisam, com um trabalho maravilhoso. Nós temos a paz fechando. É verdade. E isso, para mim, é impossível de se pensar num país que quer ser, de fato, um país desenvolvido. Então, atenção da população, de todos os nossos ouvintes, nos teleinternautas, de exigir do governo, sim, né, que faça alguma coisa por esse setor, assim como na saúde, na educação, em coisas relevantes, né, que, infelizmente, são sucateadas aí, a sorte de heróis como o Dr. André e tantos outros que trabalham incessantemente para ter uma qualidade num segmento tão importante, tão necessário. É verdade. Toda a nossa diretoria fazendo um trabalho gratuito, isso é importante que se diga. Isso mesmo. Eu queria São deixar pessoas também que um abraço aí à doutora Lisden, a esposa do Dr. André, que também é nossa parceira aqui na UPTV, ela que atua na área odontológica, né? E também vem sempre trazendo aí assuntos na área da saúde, nosso programa aqui da tarde, e que, né, espero que ela volte também outras vezes para cá, sempre trazendo também novas tecnologias na área de odontologia, na saúde bucal. Então, um grande abraço a todos vocês, um casal assim sensacional que eu já conheço há muitos anos, a Lisden, né, desde muitos anos aí. E é muito prazeroso trazer pessoas tão renomadas como ele e dignas, né, de respeito e carinho de todos nós aqui da UPTV. Um grande abraço a você, doutor André. Obrigado. Amanhã estaremos lá na PAI. Quero que todos saibam que a UPTV apoia a PAI de São Caetano, de Diadema e outras APAIs também, que precisarem do nosso apoio, podem contar com a gente também. Grande abraço a você, Mauro. Boa noite. Boa noite. Um beijo a todos os nossos convidados que passaram aqui, a Amy Bigussi, a todos os colaboradores, a Júpiter, Dr. Cláudio, o desafio vir aqui no próximo programa. E estamos aqui sempre, toda segunda-feira, às 20h30, na UPTV. Um beijo para todos vocês.